Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Boi Velho, de Simões Lopes Neto. Uma história muito comovente que fala da valorização do respeito aos animais de um dos maiores escritores do Rio Grande do Sul. Isso aí, vamos lá para esse conto gaúcho, né, tchê? Boa leitura. O Boi Velho, de Simões Lopes Neto. Quê, puta! É bicho mau, homem. Conte-vão-se as maldades que nós fazemos e diga se não é mesmo. Olhe, nunca me esqueço de um caso que vi e que me ficou cá na lembrança e ficará até eu morrer. Comunheiro em lombo de matungo de mulher. Foi na estância dos Lagoões, de uma gente Silva, uns Silva muito políticos, sempre metidos em eleições e enredos de qualificações de votantes. A estância era como aqui e o arroio como a umas 10 quadras. Lá era o banho da família. Fazia uma ponta, tinha um sarantizal e logo era uma volta forte como uma meia-lua, onde as areias se amontoavam formando um baixo. O peral era do lado de lá. O mato aí parecia plantado de propósito, era quase que pura guabiroba e pitanga, araçá e guabiju. No tempo, o chão coalhava-se de fruta, era um regalo. Já vê, o banheiro não era longe. Podia-se bem ir lá de a pé, mas a família ia sempre de carretão, puxado a bois, uma junta, muito mansos, governados de rejeira por uma das senhoras donas e tocados com uma rama por qualquer das crianças. Eram 2 pais da paciência, os 2 bois. Um se chamava Dourado, era baio, o outro Cabiúna, era preto, com a orelha do lado de laçar branca e uma risca na papada. Estavam tão mestres naquele piquete que quando a família de manhãzita, depois de jacuba de leite, pegava a aprontar-se, que a criançada pulava para o terreiro ainda mastigando um naco de pão, e as crioulas apareciam com as toalhas e, por fim, as senhoras donas, quando se gritava pelo carretão, já os bois, havia muito tempo que estavam encostados no cabeçalho, remoendo muito sossegados, esperando que qualquer peão os ajoujasse. Assim correram os anos, sempre nesse mesmo serviço. Quando entrava o inverno, eles eram soltos para o campo e ganhavam um rincão muito abrigado que havia por detrás das casas. Às vezes, um que outro dia de sol mais quente, eles apareciam ali por perto como indagando se havia calor bastante para a gente banhar-se. E mal que os miúdos davam com eles, saíam a correr e a gritar, numa algazarra de festa para os bichos. Olha o Dourado! Olha o Cabiúna! Oxe! Oxe! E algum daqueles traquinas sempre desencovava uma espiga de milho, um pedaço de abóbora, que os bois tomavam arreganhando a beiçola lustrosa de baba, e punham-se a mascar muito pachorrentos ali à vista da gurizada risonha. Pois veja, Vancê, com o andar do tempo aquelas crianças se tornaram moças e homens feitos, foram se casando e tendo família, e como quera, pode-se dizer que houve sempre senhoras donas e gente miúda para os bois velhos levarem ao banho do arroio no carretão. Um dia, no fim do verão, o Dourado amanheceu morto, muito inchado e duro, tinha sido picado de cobra. Ficou, pois, solito Cabiúna. Como era muito companheiro do outro, ali por perto dele andou uns dias pastando, deitando-se, remoendo. Às vezes esticava a cabeça para o morto e soltava um mugido. Cá pra mim o boi velho, tinha caraca grossa nas aspas. O boi velho berrava de saudades do companheiro e chamava-o, como no outro tempo, para pastarem juntos, para beberem juntos, para juntos puxarem o carretão. Que Vancê pensa, os animais se entendem, eles trocam língua. Quando Cabiúna se chegava muito perto do outro e farejava o cheiro ruim, os urubus abriam-se num trotão, lambuzados de sangue podre, às vezes meio engasgados, vomitando pedaços de carniça. Bichos malditos, estes encarvoados! Pois, como ficou solito Cabiúna, tiveram que ver outra junta para o carretão e o boi velho por ali foi ficando. Porém, começou a emagrecer. E tal e qual como uma pessoa penarosa que gosta de estar sozinha, assim o carreteiro ganhou o mato, quem sabe, de penaroso também. Um dia de sol quente ele apareceu no terreiro. Foi um alvoroço da miuçalha.
Olha o Cabiúna! O Cabiúna! Oxi! Cabiúna! Oxi! E vieram à porta as senhoras donas, já casadas e mãe de filhos, e que quando eram crianças tantas vezes foram levadas pelo Cabiúna. Vieram os moços, já homens, e todos disseram: olha o Cabiúna! Oxi! Oxi! Então, um notou a magreza do boi, outro achou que sim, outro disse que ele não aguentava o primeiro minuano de maio. E conversa vai, conversa vem, o primeiro, que era muito golpeado, achou que era melhor matar-se aquele boi, que tinha caraca grossa nas aspas, que não engordava mais e queria morrer atolado no fundo da alguma sanga, e lá se ia então num prejuízo certo, no couro perdido. E já gritaram a um peão que trouxesse o laço, e veio. À mão no mais o sujeito passou uma volta de meia cara, o boi cabresteou como um cachorro. Pertinho estava o carretão, antigão, já meio desconjuntado, com o cabeçalho no ar, descansando sobre o muchacho. O peão puxou da faca e de um golpe enterrou-o até o cabo no sangradouro do boi manso. Quando retirou a mão, já veio nela a golfada espumenta do sangue do coração. Houve um silenciosito em toda aquela gente. O boi velho, sentindo-se ferido, doendo o talho, quem sabe se entendeu que aquilo seria um castigo, algum pregaço de picana mal dado, por não estar ainda arrumado? Pois você creia. Soprando o sangue em borbotões, já meio roncando na respiração, meio cambaleando, o boi velho deu uns passos mais, encostou o corpo ao comprido no cabeçalho do carretão e meteu a cabeça certinho no lugar da canga, entre os dois canzis. E ficou arrumado, esperando que o peão fechasse a brocha e lhe passasse a rejeira na orelha branca. E ajoelhou, e caiu, e morreu. Os cuscos pegaram a lamber o sangue por cima dos capins, um alçou a perna e verteu em cima. E enquanto o peão chairava a faca para carnear, um gurizinho, gordote claro, de cabelos cacheados, que estava comendo uma munhata, chegou-se para o boi morto e meteu-lhe a fatia na boca, batia-lhe na aspa e dizia-lhe na sua língua de trapos: tome, Tabiúna, não té? Nó fabilá, Tabiúna. E ria-se o inocente, para os grandes que estavam por ali, calados, os diabos. Cá para mim, com remorsos por aquela judiaria com o boi velho, que os havia carregado a todos tantas vezes para a alegria do banho e das guabirobas, dos araçás, das pitangas, dos guabijus. Veja, você, que desgraçados, tão ricos, e por um michicouro do boi velho. Quepucha, é mesmo bicho mau, o homem. E esse foi O Boi Velho, de Simões Lopes Neto. Agora estou de volta, Lucas. Sim, o sotaque gaúcho na narração não foi muito, foi só nas palavras de ênfase gaúcha, né? Não tinha como não fazer desta forma, até porque a característica do Simões Lopes Neto em contos gauchescos é fazer essa forma de contar, né? E usar a linguagem do homem do campo, é uma retratação fiel, né, do homem do campo, da forma de contar. E aqui a gente tem muitas palavras, né, questões do dialeto gauchesco mesmo. Só para notar algumas: boi baio, cabiúna, que era o nome do boi, né, a gente pesquisou e viu que é uma madeira usada para marcenaria muito nobre, né? Isso, usada inclusive para exportação, também chamada de jacarandá, e é uma madeira que demora muito para crescer, mas que fica muito grande. Então aí o simbolismo, né? Piquete, jacuba de leite, tinha, ele descrevendo o boi, né? Tinha caraca grossa nas aspas. Aspas, ele tá falando do chifre, né? Miuçada, pregaço de picana. Isso, pregaço de picana, não consegui encontrar. Eu até fui pesquisar pregaço de picana e veio o preço da picanha. Nossa, você digitou errado, então. Eu acho que é outra palavra. Vamos começar pelas coisas simples, que é o arroio, né? Também é um termo que as pessoas não escutam toda hora, né? Era no arroio o banho da família. O arroio
arroio é uma espécie de encontro de águas, né? E ali ele fala que tinha um areião, tinha uma parte mais elevada para cima e tinha muitas árvores frutíferas, que ele chama de barranco, né? A parte elevada. E então tem ali onde eles iriam tomar os banhos. E é bem curioso, até dei risada nessa hora, na primeira leitura, que quando é inverno, né, os bois, um dia que tá um pouquinho mais quente, o boi chega, tipo, perto ali e dá uma olhada. Vocês não vão tomar banho, não? Né, tipo, é muito curioso e até interessante dizer, né, que o Rio Grande do Sul é bastante frio, né, e aqui a gente tá falando de uma família que é dita como rica, né, uma família muito abonada, que se mete em políticas, mas do tempo em que a gente não tinha energia elétrica, água encanada em casa. Eu ia dar uma atenção especial a esse começo na descrição da família, que é cheio de... Não é por acaso ali as descrições, né? Então fala que eles são... É uma família metida com as politicagens, né? E que também fala desse piquete ali na terra deles, com cheio de árvore frutífera, todas caídas no chão. Era um regaço, né? Como se diz. Tinha muita, né? Uma abundância. É meio apodrecendo, né? Então, tipo, ele já tá falando pro leitor ali a falta de aproveitamento de tudo aquilo, né? E a abundância que tem para uma família que não soube aproveitar, né? É interessante a gente situar que é início do século XX, né? Então, Contos Gauchescos, Simões Lopes Neto publicou em 1912, né? Eu tenho um livrinho aqui em mãos que tem 2 livros que ele publicou. Ele publicou Lendas do Sul, que aqui já saiu um episódio do Leitura de Ouvido, lá no primeiro ano do podcast, muito comovente, né, Lucas? Sim, foi o Neguinho do Pastoreio, né? O Neguinho do Pastoreio é de chorar, é muito emocionante. E essa aqui, também aqui, muito, muito emocionante, e também fala de maus tratos com os animais, né? Muito tempo antes de... Hoje, né, isso é algo que todo mundo sabe, mas naquela época, nas fazendas, assim, né? Era muito comum, assim, o animal não tá dando lucro, né? Não tá dando retorno, simplesmente matar, né? De forma fria, muitas vezes. Para não se perder o couro, né? Pra ele ficar lá atolado em algum lugar, vamos matar e aproveitar o couro, né? Então, esse foi o pensamento deles, mas o Simões Lopes Neto, através do seu narrador, eu já vou falar dele aqui, que é alguém muito importante na obra, faz a gente ter uma comoção gigante. Só para não perder essa questão de matar o animal, eu lembrei, Lucas, de Canaã, de Graça Aranha. A gente tem, num dos capítulos de Canaã, que é o romance nacional, né, muito importante, 1901 foi a publicação, então ele precede, né, aqui Contos Gauchescos. No começo, em um dos capítulos, a gente tem 2 cavalos velhos, e daí a gente vai entender que é uma questão cultural, né, os cavalos húngaros. Os húngaros faziam isso com seus cavalos, e está muito bem descrito de uma forma bem comovente pelo Graça Aranha, em Canaã. Eles colocam o cavalo, assim, num lugar mais baixo e ficam chicoteando até arrancar praticamente toda a pele, o cavalo tá em sangue vivo e morrer. Né? Então também muito um ritual, né? Eles saíram de manhãzinha com aquele cavalo e foram para determinado lugar para fazer esse ritual, quando o cavalo fica muito, muito velho, que já está perdendo todos os dentes. Isso é uma coisa muito comovente, e em Canaã, na verdade, tem várias coisas que relacionam animais e seres humanos, né? E a relação de um com o outro, tanto mal que um faz com o outro, porque tem o capítulo Os Porcos, né? Onde é o mais, assim, terrível. Quem quiser conhecer a análise de Canaã, tem um vídeo no nosso canal, acho que vale lembrar, né, Lucas, que a gente fez um trabalho grande com esse livro. Eu fiz um vídeo falando só dele, a gente foi ao ar livre e fez um vídeo bem bonito lá de análise. A gente fez um capítulo, né? Um capítulo, mas aí eu analisei o livro todo, né? Porque na ocasião a gente trabalhou esse romance e trouxe um capítulo aqui. Mas, falando da emoção, então, que o Simões Lopes Neto traz neste livro, mas especificamente neste conto, que ele trabalha a questão do respeito aos animais. E ele faz isso em dobradinha. Tem mais um conto gaúcho, que é o Juca Guerra, em Contos Gauchescos, que ele também demonstra essa questão
respeito aos animais no cotidiano do gaúcho, né? Isso é que está em questão aqui. No Boi Velho, esse narrador, que não é qualquer pessoa, porque o Simões Lopes Neto criou um personagem para narrar o livro. Então você pode ver que esse cara que está contando, ele julga, né? Ele não é um narrador que se exime, né? Em terceira pessoa. E muitas vezes o narrador, nos contos aqui de contos gauchescos, ele também é personagem em alguns contos. Nesse ele tá contando a história de terceiros, que são os Silva. Em alguns ele tá presente, né? Isso, mas o nome dele é Blau Nunes. E o Blau Nunes é um genuíno tipo, é o crioulo, né? Que hoje modificou tanto, né? O crioulo rio-grandense, mas aqui nesse tempo, né? Era um guasca sadio, a um tempo leal e ingênuo, impulsivo na alegria e na temeridade, precavido, perspicaz, sóbrio e infatigável, dotado de uma memória de rara nitidez, onde ele vai, então, contando tudo isso. É um contador de histórias. Justo. Então, a gente tem esse contador de histórias que vai trazendo nesses regionalismos, né? E o Simões Lopes Neto foi um grande coletor de casos e lendas do imaginário. Mas quer saber uma curiosidade muito grande sobre ele? Nasceu em Pelotas, morreu em Pelotas, saiu para estudar, fez 3 anos de Direito, mas aí ele ficou muito doente e voltou para sua cidade natal, onde ele colaborou em vários jornais, mas com todo esse regionalismo que ele é o escritor brasileiro regionalista do Rio Grande do Sul, a gente sempre fala do Nordeste, né? A gente tem tantos exemplos de regionalistas que começou lá com o José de Alencar, né? Sim. A gente tem Iracema, né? Que já é um romance indianista e outros, né? Que ele traz essa questão regionalista, mas ele nunca usou uma bombacha, segundo seus biógrafos. O Simões Lopes Neto, né? Com toda essa questão gaúcha, né? Que ele traz, parece que ele nunca usou uma bombacha. Ele era um ser urbano. Ele morou na cidade e Pelotas estava em intenso desenvolvimento. Era um observador. Eu acho que até faz sentido também porque ele não vê as histórias como muitas vezes alguém vivendo elas, mas vê como um terceiro, né? E a gente sabe que quando você tá, assim, vendo de fora, às vezes a sua perspectiva, seu ponto de vista é mais claro, né? De quem tá vivendo ali a história. Então faz sentido ele conseguir narrar tão bem a história dos gaúchos, assim, esses causos, né? Como se fosse um terceiro, né? Como se fosse o Blau Nunes, até, né? E tem uma outra característica, assim, em toda a narrativa, a gente vê a valorização do tempo passado em detrimento do presente, né? Então, ele tá contando que antigamente era assim, que aconteceu isso lá com os taus de Silva, né? Que eu nunca me esqueço, mas o homem é o bicho bravo mesmo, né? Então, ele começa e termina com a mesma frase, né? Se for ver aqui, Sim. É bicho mau o homem. Ele começa e termina. Então, ele costura, né, o caos dele bem certinho. Esse livro aí de contos dele, eu diria que até esse é um dos temas do livro, porque várias histórias têm essa maldade do homem, né? No Negrinho do Pastoreio também tem... trata de racismo, né? Que é bem interessante. E dessa parte religiosa junto. Então é bem, bem legal. E também trata desses conflitos... não muitos conflitos, mas a maldade, né? O fato de ter pessoas más, assim. Só que aí é interessante eu abrir também um parênteses, que é uma coisa que aparece muito em contos gauchescos, como ele opõe herói e anti-herói. Então tem vários momentos, né, de modo geral, o herói dos contos é o gaúcho, com todas as suas qualidades, sempre muito valente, né? Moreno, delgado, forte, honesto, carnívoro, né? E é bem importante porque o consumir churrasco, né? Que é, inclusive, tipicamente gaúcho também, aparece bastante. Mas o gaúcho, ele é muito leal e muito franco como herói. Só que a figura é colocada em oposição a um anti-herói que é o forasteiro, loiro, de olhos claros, covarde, desonesto, desleal, dissimulado, frágil e vegetariano. Vegetariano então, é a principal do perigo. A gente tá falando do início do século passado, né? Mas era uma realidade. A gente tem alguns contos aqui ele onde descreveu um europeu aí. Porque o que ele faz? Ele coloca frente a frente, por exemplo, a visita do imperador Dom Pedro II no Rio Grande do Sul, na época da Guerra do Paraguai e do cerco de Uruguaiana. Então a gente tem toda a gauchada ali preparada para lutar e a gente tem a corte vindo, né? A corte de Dom Pedro II, até tem um termo que ele usa,
com o jeito maricas, né? Que o gaúcho também tem uma questão, assim, muito de ser macho, né? Machista em muitos tempos, em muitos momentos até, né? Às vezes vai pro extremo, né? Sim. Mas há um século atrás, né? A mulher também aparece nas histórias com um caráter meio ambíguo às vezes, né? Tem um conto bem legal, até não me recordo o nome, se eu não me engano é A Rosa, de repente você vai achar um dos primeiros ali. Que ele é sobre uma moça, e esse conto é bem impactante também. E até esse livro, ele é difícil, assim, de você ler por ele ser muito pesado várias vezes. Então tem contos, assim, muito pesados. No caso da moça, ele conta a história de uma rosa que tem, assim, tipo um pântano, um banhado, né, que chama. E lá no fundo tem uma roseira, né, bem bonita. E daí ele começa a contar de como aquela roseira foi parar lá. Que daí é a história dessa moça que todo mundo cortejava e tal. E ela, ao longo do conto, né, no final, ela fugindo de um dos homens ali, ela cai nesse pântano aí, ela afunda e o cara em cima do cavalo não fica vivo. Nossa! E é ali que nasce a rosa, né? Então bem um impactante. Conto que comprova essa integração com o meio que ele sempre procurou trazer, né, nos seus escritos. A valorização da paisagem, né, tá bem presente em todos, inclusive nesse é tão bonito ele citar todas as árvores frutíferas, né, tudo que tem ali. Por essas e outras, que o Simões Lopes Neto é o patriarca das letras gaúchas, né, e que a gente quis trazer novamente aqui, para que você fique conhecendo essa literatura regionalista brasileira do Sul, que é tão bonita, é tão genuína, e esse conto especificamente fala do respeito aos animais, né? Que a gente acha tão bonito também, e eu fiquei bem comovida, sabe, Lucas? É um conto curto, mas tão intenso, bem profundo mesmo. Tem que eu, tirando outro tema, né, também o 300 Onças, que é um dos primeiros contos do livro. Ele conta a história desse gaúcho que tinha que levar o dinheiro do chefe dele, né, pra outra estância. Que é o Blau que perde dinheiro. É o Blau Nunes, é o narrador. Mesmo? Então começa com ele. E ele perde, né, ele pensa até em se matar. Dá pro perdido e até quase vai pra se matar. E o cachorro, assim, que vai atrás do dinheiro que ele perdeu pra ver se consegue encontrar de volta, enfim. E isso no final das contas tava na bolsa dele o tempo inteiro. Isso é uma artimanha muito grande pra gente ficar amigo do Blau Nunes, porque ele começa o livro, Contos Gauchescos, Patrício, apresento-te Blau Nunes, né? Patrício é uma forma de falar... Assim, hoje a gente fala, ô compadre, ô amigo, né? Às vezes você vai no restaurante aqui no Brasil e fala, amigo, traz uma, né? Sim. Então, Patrício é como os gaúchos se chamam, ó, meu Patrício, né? Então, ele faz isso, ele interage com o leitor no começo do livro e apresenta o Blau Nunes, né? Essa figura que vai narrar esses causos todos pra gente, né? Mas tem esse fim sangrento do boi velho, é uma página bem doída, né? Porque quando você vê que... aparece a inocência de um piazinho, né? Num menininho com uma munhata. Ele tá comendo uma munhata. Munhata é um nome de uma forma de chamar a batata doce. Então ele tá comendo um pedaço de batata doce e tome tabiuna, né? Ele fala, né? Na linguagem de criança, né? Enfia na boca do boi. Então é tudo muito comovente. E a gente tem uma antologia também chamada Boi Velho Póstumo, porque na verdade o Simões Lopes Neto, em vida ele não teve muita fama, Lucas. Apesar dele ter publicado 3 livros, a fama dele bastante veio póstuma, né? Esse reconhecimento de todo esse trabalho regionalista, né? De trabalho de linguagem, a criação do narrador, né? Contador de histórias, que é muito comovente, né? Parece que você tá ali na roda do fogo, como um bom gaúcho, passando o mate e ouvindo as histórias, né? Sim, o vocabulário é todo rico, é muito diferente, né? Se você pegar qualquer frase do livro, qualquer palavra não é usada, tipo, muito, né? É usada muito. Por isso que eu abri desta forma, uma história muito comovente. Se pegar uma frase aleatória, vi então o que é uma mulher rabiosa. Não há maneia nem buçal que sujeite.
é pior que homem. Olha isso. Se você pegar qualquer frase do livro, você vai ver esse vocabulário gaúcho, assim, bem forte, né? Então, muito bonito. Bem interessante. É isso aí, então vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Esse foi o segundo conto do Simões Lopes Neto que a gente trouxe. A gente tem planos de trazer mais, né, dele. A gente só fez 2, tem muito conto legal, mas como eu falei antes, alguns são bem pesados, né? Inclusive aqui, esse do boi tem a sua beleza, né? Mas até esse é um pouco pesado, né? A história no final. É porque ele narra a realidade, né? Natural ali, os urubus comendo o boi, né? Isso. E o outro do lado vendo, chamando o amigo pra dar um passeio. Muito realismo, né? Mas a gente vai trazer outros dele, vamos escolher aqui com cuidado nesse livrinho de contos. Mas fica aí a dica para você ouvir Negrinho do Pastoreio, né? Que é um conto muito legal. E se você quer ser um dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, há 2 formas de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e a outra é pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 formas você vai receber 2 recompensas aqui do podcast. Uma delas, você entra nos nossos créditos finais aqui, sempre, né? Todo episódio. E a outra, você recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz no podcast. Então assim quando sai o episódio, na sexta-feira, vai também para os nossos apoiadores um e-mail exclusivo nosso aqui do Leitura de Ouvido, desejando para você uma ótima leitura e com vários estudos que a gente faz aqui no podcast, que a Dayana faz, e a arte de capa também. Isso aí, que o Lucas faz. Que eu faço. E os nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marcos de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simon Brum, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Harmona Frais Yachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E mais uma vez, se você quer nos apoiar, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.